Bom dia, queridos amigos que nos escutam, que nos veem através dos meios de comunicação de nossa diocese, como também da Missão Maria de Nazaré e também da TV Candidez. É uma alegria muito grande estar com vocês nesse dia em que nós celebramos o Dia Mundial das Comunicações Sociais e a nossa diocese quer fazer-se presente com uma live a todos os nossos pasconeiros, aqueles que nos auxiliam na comunicação, nas nossas paróquias e comunidades, para que registremos nesse dia um contato, uma presença, uma palavra, a todos aqueles que estão presentes, que nos ajudam e auxiliam nesse caminho. Está conosco também Dom José Carlos, que vai fazer conosco este caminho, esta palavra, para que nós juntos façamos neste momento algumas informações, passemos algumas informações, reflitamos também sobre a mensagem do Papa Francisco para este dia e, além disso, falemos um pouco sobre a nossa história, a história da comunicação na nossa diocese. Por isso, bom dia, Dom José. Bom dia, Luiz. Bom dia, irmãos e irmãs das nossas PASCONs. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo de algum lugar. Vamos comunicar coisas boas da fé. Que bom. É uma alegria, então, a primeira live, graças à ajuda da comunidade Missão Maria de Nazaré, que nos auxilia com os equipamentos, com aquela aparelhagem, que vai possibilitar que nós cheguemos à sua casa. Por isso, para que nós possamos abrir a nossa live de hoje, nós produzimos um vídeo sobre a história da comunicação na nossa diocese e queremos que isso chegue também à sua casa. Isso foi produzido pela nossa PASCON diocesana e queremos que você agora conheça um pouco sobre a história da comunicação na nossa diocese, tendo em vista que a mensagem do Papa para este ano nos convida a visitar a nossa história, ver o que Deus fez nela de bom, quantos avanços nos foram possíveis. Por isso, vamos acompanhar agora este vídeo sobre a nossa história diocesana da comunicação. Para que possas contar e fixar na memória, a vida se faz história. Em sua caminhada diocesana, a Igreja de Divinópolis sempre prezou pelos organismos de comunicação, mantendo o contato com seus fiéis e adentrando sempre que possível nas mídias sociais, vistas como um campo fértil para a evangelização. Antes de falarmos da PASCON e da sua conjuntura atual, faz-se necessário recordar daqueles que plantaram as sementes da comunicação em nossa diocese, a exemplo do saudoso Dom José Belvino, que em 1990 lançou o jornal Folha da Diocese, organismo impresso que contava com a colaboração de sacerdotes e leigos, produzindo as colunas de formação, informação e entretenimento. O periódico mensal circulou até 2015, quando foi interrompido, marcando por 25 anos a caminhada do povo de Deus. Além do impresso, as ondas radiofônicas representaram e permanecem representando importante papel na evangelização da diocese, irradiando a palavra de Deus e os conteúdos da fé a todas as casas de nossos fiéis. Em 95, a diocese adquire a Rádio Santa Cruz, em Pará de Minas, e investe num processo de qualificação, integrando a emissora à Rede Católica de Rádio, sem desvincular-se de seu caráter também local. Em 96, as rádios Divinópolis FM e Candidez FM foram incorporadas ao patrimônio diocesano, ressoando a fé, mas também a cultura, com a programação eclética, atendendo desde o homem do campo até os dos grandes centros urbanos. A Rádio Estilo FM surgiu como uma emissora educativa em 97, pelo esforço dos padres Geraldo Gabriel e José Carlos, atualmente o nosso bispo diocesano, sediada em Pará de Minas, tendo sua primeira transmissão veiculada no ano de 2002. As 4 emissoras compõem o sistema diocesano de rádio e contam com uma grade de programação religiosa e diversos conteúdos,
sendo facilmente acessadas através de aplicativos ou por seus sites em qualquer parte do globo terrestre. Nos últimos anos, têm crescido as ondas tecnológicas e as novas mídias digitais. A Diocese, percebendo a importância de manter-se próxima aos fiéis, lançou em 2013 o portal de comunicação, com páginas paroquiais, dando visibilidade ao que acontece em cada comunidade de fé. No portal estão ainda artigos de formação, redigidos por nosso clero, que antes eram limitados devido à circulação do jornal impresso. Além disso, as plataformas do Facebook e Instagram foram criadas e contam com inúmeros acessos, que nos permite verificar a eficácia e a aceitação destas mídias na vida do rebanho diocesano. Fruto do coração de nosso bispo e para marcar os 60 anos de evangelização no Centro-Oeste Mineiro, em 2019 foi idealizada a revista Paráclitos. O periódico semestral trará conteúdos relevantes à fé e à espiritualidade, portanto com um viés mais formativo e científico. A PASCOM, nos moldes atuais, é implementada a partir do 8º Plano Diocesano de Pastoral, como inspiração e desejo de nosso bispo Dom José Carlos. Conforme documento redigido, dentro do projeto 11, encontra-se a implantação e a valorização da evangelização através das mídias e plataformas digitais, de modo que o anúncio de Jesus Cristo não fique restrito ao ambiente celebrativo. Nesse sentido, em novembro de 2018, foram dados os primeiros passos para a nossa PASCOM e também a estruturação do setor diocesano de comunicação, com a missão de gerenciar os meios de comunicação social presentes em nossa Diocese de Divinópolis. O setor diocesano está vinculado à coordenação diocesana de pastoral, na pessoa do Padre Lúcio Camargos, e conta com os trabalhos desenvolvidos por um assessor diocesano e assessores forâneos, bem como os padres Geraldo Gabriel e Moacir Tavares, que administram as nossas rádios diocesanas. Esta caminhada, construída a partir de 2018, fortalece a implantação da PASCOM em diversas paróquias, apresentando avanço acelerado após o início da pandemia que nos assola desde março. Sabemos que há muito que ser feito para uma solidificação da pastoral, mas notamos um cuidado e interesse muito grande por parte dos fiéis, que têm agido principalmente na aproximação das comunidades de fé através das transmissões, das celebrações eucarísticas e de outros eventos paroquiais. Para melhor gerir a PASCOM em seus diversos âmbitos, damos um novo passo no sentido de auxiliar os nossos agentes e melhor capacitá-los. Assim, os eixos formativos têm como pilar a espiritualidade. Sem a conexão com Cristo, razão do nosso anúncio, não se sustenta nenhuma atividade pastoral. A implantação parte também deste pilar. Sustentados na fé, os agentes buscam estabelecer linhas de ação, um projeto de comunicação a ser desenvolvido, observando a sua realidade e as diretrizes norteadoras da evangelização. A partir daí, cada equipe procura qualificar o seu trabalho, conforme os dons e talentos de seus membros. Nessas áreas formativas, contemplamos a fotografia e o design, com a missão de cuidar do layout, das postagens e a resolução das fotos. A transmissão das missas, que ganhou destaque nas últimas semanas, e muitas paróquias desejam crescer neste espaço digital, e a edição de vídeos, cuja técnica permite recursos para comunicar recados, reflexões e outros conteúdos que porventura julgarem relevantes aos seus paroquianos. Estamos no caminho, a PASCOM está em caminho, aprendendo sempre mais e tendo sempre em vista o comunicador por excelência, Jesus Cristo, que nos dá como exemplo a melhor forma de comunicar a pessoa do Pai. Por isso, agradecemos a cada agente, a cada membro da PASCOM
que se coloca no serviço, a ajudar, a comunicar, a colaborar para que a sua paróquia também evangelize com qualidade, para que a sua paróquia também seja canal da experiência de Deus para aqueles que acessarem as mídias digitais. Por isso, o nosso abraço, o nosso carinho e o nosso pedido de que sempre permaneçam conosco, unidos, para formarmos cada vez mais e melhor uma rede diocesana de comunicação. Vocês então puderam conferir a história da nossa diocese, o nosso esforço desde os primórdios, né, da nossa edificação, da nossa diocese, esse esforço de comunicar, de levar o Evangelho através das mídias digitais, através de rádios, através também do nosso portal e agora também através da nossa revista Paráclitos. Agora vamos avançar a nossa live com o nosso bispo. Vamos agora trabalhar um pouco sobre a mensagem do Papa sobre as comunicações, sobre esse Dia Mundial das Comunicações Sociais. Dom José, por favor, nos ajude nesse itinerário que o Papa nos apresenta para esse dia. Então essa já é a mensagem de número 54. Fazendo as contas, então, essas mensagens começaram ainda no tempo do Papa São Paulo VI, recordando-nos também de que Paulo VI, o Papa do Concílio, que terminou o Concílio, que levou a Igreja a este momento de adornamento, de atualização, também o Concílio teve um texto bacana para falar dos meios de comunicação, né? Decreto intermirífica, entre as coisas maravilhosas. Já lá, na década de 60, já se contemplavam os meios de comunicação como coisas maravilhosas. Olha que naquele tempo nem tinha internet, a TV ainda fazia um caminho bastante inicial de tecnologia, enfim, mas é a partir ali então que já se olham os meios de comunicação como um lugar favorável, maravilhoso de anúncio também do Evangelho. Então estamos na mensagem de número 54, né? A cada ano e a cada tempo o Papa então nos presenteia com uma reflexão. Papa Francisco, nesse ano, chamou para si e para a sua mensagem um conceito muito precioso,
do ponto de vista antropológico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista teológico. O Papa escolheu exatamente o tema da narração. Narração aqui enquanto a elaboração de uma história oral, de uma história escrita, mas é isso que o Papa quer dizer com narração. E ele vai dizer que nós precisamos respirar a verdade das histórias boas. E temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que habita em nós. Porque cada história é bela e cada história pode e deve ser testemunho, estímulo, se essa história é bela, para outros irmãos e irmãs que possam compartilhar ou até saber depois desta história. Por isso o Papa vai nos chamar a atenção para alguns elementos importantes na construção das histórias, das nossas narrações. Quero chamar a atenção, que a mensagem não é bastante longa, são 3 páginas, mas quero chamar a atenção para 6 pequenas inserções aí dentro desta bela mensagem do Papa Francisco. A primeira coisa, o Papa nos faz saber de novo que nós somos seres narradores. Nós tecemos roupas, porque desde o paraíso, desde Adão e Eva, nós tecemos roupas para nos cobrir, para cobrir a nossa vulnerabilidade, mas nós também, diz o Papa, nós tecemos histórias. Há uma capacidade humana de tecer tecidos e tecer textos, tecer narrativas, tecer histórias. E exatamente aí, nessa construção de histórias, de narrações, que nós vamos, entre aspas, contemplar os heróis, as vidas heróicas. E aqui eu não estou falando de gente famosa, nem o Papa, porque há histórias muito simples, narrativas de pessoas extremamente simples, por vezes analfabetas, mas cuja história narrada ou escrita por alguém são um belo testemunho. Mergulhando dentro das histórias, podemos voltar a razões heróicas para enfrentar os desafios da minha vida. Por isso é importante, diz o Papa, que de fato essas histórias sejam tecidas como lugar favorável de a gente, conhecendo o testemunho do outro, também nos vigorar para construir a nossa própria história. Essa seria uma primeira inserção. Uma segunda coisa bonita que o Papa nos faz também perceber é que há histórias boas e há histórias más. E o Papa até vai chamar a atenção para a comunicação, para o que ele chama de teares da comunicação, que se encarregam de esparramar as histórias provocadoras, devastadoras, que rompem com as vidas, que estragam as histórias, né? Isso aqui é lamentável. Mas, por outro lado, isso é o mais importante, o Papa vai dizer: uma história boa é capaz de transpor os confins do espaço e do tempo e permanecer. E é assim, né, Luiz? Lendo a história dos santos lá do 1º século, do 5º século, do século passado, ou de pessoas bem próximas de nós, lendo e conhecendo essas histórias que permanecem, que nós vamos percebendo que uma história boa dura. Uma história boa dura e se torna estimuladora de outras histórias. Então o Papa vai dizer: precisamos de sabedoria para patrocinar e para criar narrações belas, verdadeiras e boas. E certamente essa partilha de narrações, esta nossa busca de bons e belos exemplos, e nós vamos encontrá-los por aí, desses heróis do dia a dia, gente simples e gente talvez até ocupando lugares mais
importantes ou mais de destaque na sociedade e na igreja, nessas histórias de gente simples e gente grande, nós vamos encontrar muitos motivos para construindo a nossa história. Essa seria uma segunda reflexão. Uma terceira reflexão, visitando o texto do Papa, é que há uma história da qual nós não podemos tirar os olhos. Qual história? A história que diz conosco. A história das histórias, como lembra o Papa. É assim que ele define as Sagradas Escrituras. A história das histórias. E com um foco muito bonito sobre a história de Jesus. A Bíblia é a grande história de amor entre Deus e nós. E o Papa diz, no centro está Jesus. A nossa fé em Jesus é exatamente esta fé em que nós somos chamados de geração em geração, a fixar na memória aquilo que Jesus fez, viveu, ensinou. Exatamente este é, digamos assim, o tema que o Papa escolheu para esta mensagem, né? Para esse Dia Mundial das Comunicações, para que possas contar e fixar na memória. É isso que fazemos de Jesus todos os dias. Fazemos memória de Jesus. O que Ele fez, fazemos memória destes eventos que atualizam o nosso vínculo com Ele, que está conosco todos os dias, e assim a nossa história se faz história em Jesus, com Jesus, a partir de Jesus. Por isso que a nossa fé tem uma bonita dimensão de recordar. Ele também vai tratar disso. Recordar o que é voltar ao coração. Recordes. Cordes é coração. Fazer memória, recordar é isso, é voltar ao coração, guardar, conservar no coração, a ponto de isso poder ser visitado tantas vezes quantas forem necessárias. Então é isso que fazemos de Jesus, fazemos memória de Jesus, recordamos Jesus. Agora, para mim esse é o trecho mais bonito e até mais impactante do texto, quando o Papa põe Jesus ao centro e a história de Jesus. Aí o Papa vai dizer assim, faz questão de ler: também os evangelhos são narrações. Enquanto nos informam acerca de Jesus, performam-nos a imagem de Jesus, configuram-nos a Ele. É o que nós falávamos um pouco na pregação, citando exatamente esse trecho. Não se trata aqui de apenas dar uma informação sobre Jesus. A mensagem cristã não é apenas informativa, mas diz o Papa Francisco, citando o Papa Bento, é uma mensagem performativa. Isto é, nós conhecemos a história de Jesus para querer ser como Jesus, para deixar-nos iluminar por essa bela história, a ponto de nós também querermos mudar a nossa vida a partir da história de Jesus. A narrativa de Jesus, a história de Jesus, para nós tem que ser decisiva, determinante. É olhando para Jesus que nós somos chamados a construir a nossa história. Esse seria um terceiro elemento importante, né? Um quarto elemento bonito é exatamente aquele que o Papa nos diz que toda a história humana é, de alguma forma, história divina. Porque se a encarnação fez com que o Verbo de Deus tomasse a carne humana, então, meu irmão, minha irmã, não existem histórias humanas insignificantes ou pequenas. Toda história humana é história bonita, porque o Verbo de Deus assumiu esta história humana. Portanto, a humanidade merece narrações que estejam à altura da sua dignidade. Depois, um quinto e penúltimo ponto da carta. O Papa quer nos fazer entender que, sim, o Verbo de Deus assumiu a nossa carne, elevou a nossa natureza, então
Ninguém é mero figurante no palco do mundo. Ninguém é mero figurante no palco do mundo. A história de cada um está aberta à possibilidade de mudança. Mudança que tira aquela história, talvez de um caminho feio, e a coloca num caminho certo, num caminho verdadeiro, num caminho belo. Esta é a via da conversão. Mas o importante é frisar isso. Todos somos protagonistas. Isto é, nós construímos a história que nós queremos fazer. É certo que há muitos condicionantes externos, mas é também verdade, meu irmão, minha irmã, que eu decido sobre a minha história. Eu quero ser como Jesus. Eu quero fazer o bem. Eu quero ser ministro da vida. Eu quero ser de Deus. Há aqui uma decisão pessoal. Há aqui uma decisão por um formato, por um tipo de história, por uma performance. Se trata, claro, de escolher a forma ou a forma de Cristo, para que nós queiramos fazer história como Cristo fez história. E digamos um último ponto, e termino, é exatamente o que o Papa quer nos fazer entender, que é bom, é importante, nunca é inútil narrar a Deus a nossa história. Como é que nós narramos a Deus a nossa história? Quando nós levamos para a oração a nossa vida cotidiana, a nossa tribulação, o nosso pecado, de ser melhores. Isso é narrar a Deus a nossa história. Ele já sabe, né, Luiz? Deus já sabe, mas narrar a nossa história a Deus é como quem quer confiar a Deus o tecido dessa história. Não quer agir sozinho, não quer uma liberdade autônoma, mas quer uma liberdade relacional, espiritual, transcendente, onde a gente vai descobrindo caminhos a partir de Deus, sobretudo a partir de Jesus. Então acho que vale a pena, na internet não é difícil encontrar essa mensagem, não é? A mensagem para o 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais. O Papa nos convida a fazer história, e a fazer história olhando para a história bela de Jesus. No site do Vatican News você pode conferir esta mensagem do Papa Francisco, que com certeza você também trará e levará ao coração muitos outros insights que poderão ajudar você na sua caminhada, na sua oração. Mas eu queria, Dom José, retomar uma fala bonita, um tópico bonito que você nos trouxe, que é a questão da performance. A história de Cristo, ela tem uma potência de fazer-nos conformar a Ele, né? A nossa história, ela é de fato ligada à história de Cristo. Por isso, é sempre importante quando o Papa retoma este dado, para que nós nunca nos esqueçamos de que a história de Cristo é o nosso modelo, para que nós possamos seguir, porque Jesus foi aquele que comunicou melhor a pessoa do Pai e também nos ensina a sempre comunicar a fé, o amor, àqueles que estão próximos de nós, não é mesmo? Sim, inclusive o texto do Evangelho de hoje, de Mateus, quando Jesus diz o ide e fazei discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo é o caminho de entrada, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Isto é, então se trata de ensinar um jeito de ser, um jeito de viver, colocar-nos num caminho. Inclusive é interessante, é bonito isso nos Atos dos Apóstolos, uma definição do cristianismo inicial é um modo de viver, né? E de ensinar, é o que Deus ordena aos apóstolos, e de ensinar lá no templo este modo de viver, ou este caminho. Então se trata aqui de entrar no caminho de Jesus, não só para estarmos atrás dele, mas para querermos imitar, conformar-nos a Jesus. Por isso que eu acho bacana o meu lema, com os olhos fitos no Senhor. Esse é o foco primordial do nosso caminho espiritual. Outro dado também que eu queria somente retomar, a questão da história, da narração, Dom José. Como que às vezes hoje é fácil para nós esquecermos da história, né? Daqueles que nos precederam na comunicação, na fé, na vida, né? Na nossa própria família, e muitas vezes a gente perde, esquece, e são dados importantes, são as nossas raízes que nos levam até para frente, a gente poder avançar ainda mais sabendo de onde viemos, de quem
nós temos e carregamos essa tradição, essa origem, essa história, não é mesmo? Sem dúvida. Eu penso que os mais próximos são os primeiros responsáveis para guardar a memória. Nós, os cristãos, guardamos a memória de Jesus porque somos os mais próximos dele pela fé. Também no nível familiar, da pequena comunidade, essa família, essa pequena comunidade tem que guardar a história dos seus, as vidas, os fatos, as orações, tudo isso que diz respeito a uma vida vivida no dia a dia, cuja história já se encerrou, mas que tem que ser guardada como um belo patrimônio na trajetória da humanidade. Ninguém passa despercebido, não pode passar despercebido. Muito bem. Agora vamos então para mais um momento da nossa live, que nós contamos com a presença daqueles que nos auxiliam nas foranias. Cada forania nós temos coordenadores que me auxiliam para que nós possamos dar apoio e ajudar aquelas paróquias que necessitam de cuidado, de algum incentivo, de poderem dar ato próprio com a nossa coordenação e também com a nossa diocese. Por isso, esses coordenadores, que são, no caso, 7, mas há muitos, né? Há mais 2 que não aparecem porque auxiliam também na coordenação outras foranias, mas eles gravaram para nós um pequeno vídeo para que vocês também os conheçam. Eles também deixem para cada um de vocês uma mensagem nesse dia, nessa live da comunicação de nossa diocese. Vamos assistir. Olá, queridos pasconeiros, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lucas, sou coordenador da Pascom na Forania Divino Espírito Santo. Ao meu lado, na coordenação, está o Carlos, um pasconeiro do Santuário São Frei Galvão. As paróquias que compreendem a nossa forania são as seguintes: a Paróquia Santo Antônio, em Santo Antônio dos Campos Ermida, o Santuário São Frei Galvão, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a Catedral do Divino Espírito Santo, o Santuário Santo Antônio, a Paróquia São Cristóvão, a Paróquia Nossa Senhora da Guia, a Paróquia São José Operário, a Paróquia São Judas Tadeu e a Paróquia São Pedro Apóstolo, do qual eu também sou o coordenador da Pascom. Todas as nossas paróquias estão situadas aqui, na cidade de Divinópolis. Antes da pandemia, algumas de nossas paróquias já tinham Pascom estruturadas e já movimentavam as comunicações através das redes sociais com seus paroquianos. Porém, com o início da pandemia e do isolamento social, as paróquias que ainda não tinham Pascom ou nenhuma equipe de comunicação começaram a se movimentar para poder anunciar Jesus através da internet, através das redes sociais. Por isso, hoje, com a graça de Deus, podemos afirmar que 100% das nossas paróquias têm algum tipo de comunicação com os seus paroquianos, através das redes sociais, através das internets. Por isso, nesse dia de hoje, Dia Mundial das Comunicações, eu gostaria de agradecer a você, pasconeiro da nossa diocese e principalmente da nossa forania, pelo empenho e dedicação ao anúncio do reino. Que Deus abençoe muito vocês, o ministério de vocês, e contem sempre comigo. Fiquem com Deus. Olá, eu sou Sheila e sou coordenadora na Forania de Nossa Senhora do Carmo. A Forania de Nossa Senhora do Carmo, ela envolve 3 cidades. Nós temos Carmo do Cajuru, com as 2 paróquias, que é a paróquia de Nossa Senhora do Líbano e Nossa Senhora do Carmo. Temos São Gonçalo do Pará, com a paróquia de São Gonçalo. E aqui em Divinópolis, algumas paróquias completam a forania. Então, aqui na cidade de Divinópolis, nós temos a paróquia da Sagrada Família, a paróquia do Senhor Bom Jesus, a paróquia de São Vicente de Paulo, temos a paróquia de Nossa Senhora de Fátima e a paróquia de Nossa Senhora das Dores. Hoje podemos dizer que todas as paróquias estão com alguma atividade de pastoral de comunicação. Na verdade, algumas já tinham um trabalho, né, iniciado até mais tempo, e com algumas ferramentas, seja por redes sociais, seja por informativos impressos, algumas com web rádio. Então, o trabalho já acontecia. A nossa proposta é fazer uma estruturação em todas as paróquias, presencial, estar próximo, estruturar dentro das diretrizes diocesanas, dentro das orientações diocesanas e também aquela que nos pede, né, o diretório de comunicação. E o que a gente precisa é estar
sempre em formação. A comunicação é desafiadora, né? Sempre temos muito que aprender e as coisas elas avançam muito rápido. E o que nos difere também, né, dos profissionais, dos fotógrafos, né, dos jornalistas, é a questão da espiritualidade. Eu estou começando um trabalho na diocese, na pastoral de comunicação, voltada para a questão da espiritualidade. Então, a gente tem que olhar para todos os lados, né? Mas não tirar os olhos de Jesus. Então, é muito importante que estejamos próximos. Não estamos prontos, mas estamos caminhando, né? E que nisso nos ajude o bom Deus. Olá, sou Silvana Teodora, coordenadora da PASCOM da Forania Imaculada Conceição, que compõe as cidades de Nova Serrana, Araújos, Perdigão, Pitangui, Onça do Pitangui, Leandro Ferreira e Conceição do Pará, onde está situado o nosso Santuário Diocesano da Imaculada Conceição. Atualmente, devido à pandemia do Covid-19, foi necessário que nos adequássemos a este momento, passando a transmitir as missas aos nossos fiéis pelos canais de comunicação das nossas paróquias. Olá, querido. Então conferimos aí um pouco da mensagem dos nossos coordenadores forâneos, aqueles que nos auxiliam para que nós possamos de fato dar uma assistência a toda a nossa diocese. Obrigado a cada um dos nossos agentes forâneos que de fato dão o seu tempo para que todas as paróquias recebam comunicação, recebam também este apoio que vem da nossa diocese nas diversas necessidades que a PASCOM necessita. Por isso agora nós queremos contar com a presença de 2 agentes, né, que estão conosco ao vivo da sua casa através do Skype e vão poder trazer para nós uma partilha, né, porque nós sabemos que estamos neste tempo de pandemia, neste tempo que o coronavírus nos assola, e foi necessário um avanço para que nós pudéssemos comunicar e levar o Evangelho em cada paróquia, através das missas, de programas, para que aqueles que são parte de nossas comunidades pudessem receber da nossa igreja um contato, né, pudessem receber neste período de dificuldade uma assistência. Por isso, nós temos 2 pessoas que estão conosco ao vivo. A primeira é a Deise, da paróquia de São Joaquim de Bicas, e também o Euler, da paróquia São José de Itaúna. Vamos ver se eles estão nos escutando, né? Nos vendo também. Vocês também estão já vendo estas 2 pessoas. Então, vamos dar para eles nosso primeiro contato. Bom dia, Euler, tudo bem com você? Vamos falar então agora com a Deise. Tudo bem, Deise? Bom dia. Bom dia, tudo bem? É uma honra poder falar com todas as pessoas que nos acompanham, com Dom José, com você, seminarista. É uma alegria muito grande. Que bom que... Deise, Euler parece ter um probleminha. Vamos ver se o Euler agora nos escuta. Bom dia, Euler. Seja bem-vindo. Ok, então vamos conversar somente com a Deise. Parece que o Euler teve um probleminha com o vídeo. Deise, né, da nossa paróquia aí de São Joaquim de Bicas, que bom que você está conosco neste momento. É uma alegria receber o seu contato neste dia das comunicações sociais. Nós buscamos, Dom José, a Deise, porque a Deise ela teve e iniciou os seus trabalhos neste tempo de pandemia. Então ela pode partilhar um pouco para cada um de nós
como que está sendo este trabalho lá na sua paróquia. Então, Deise, como que está sendo essa experiência na sua paróquia de transmitir as missas neste tempo de pandemia? Como é fazer este trabalho de comunicar o Evangelho aí na sua paróquia? Inicialmente, nós não tínhamos, a nível paroquial, nenhuma forma de divulgação nas mídias sociais. Quando a paróquia tinha alguma coisa para divulgar, ela sempre contava com o portal diocesano, né? Então, eram feitas todas as postagens lá. E quando começou a questão do coronavírus e as igrejas, com motivo de saúde, tiveram que ser fechadas, nós tivemos que fazer inicialmente o Instagram, e no meio da Semana Santa a gente fez o Facebook, né, orientado pela nossa Pascom forânea e também pela nossa Pascom diocesana. E assim, inicialmente foi um pouco complicado, porque a gente não tinha muito recurso, a gente não sabia de muita coisa, mas no meio, né, da Semana Santa, principalmente, a gente foi conseguindo fazer as transmissões e conectar os paroquianos com as celebrações, né, com os áudios que os padres Amarildo, o padre Brás estão fazendo, os vídeos, né, com comentários dos evangelhos. Então, assim, está sendo muito gratificante, emocionante até ver a resposta dos paroquianos e as mensagens, né, de alegria, de poder estar continuando a participar das celebrações mesmo, que à distância. Então, assim, está sendo um momento de grande experiência, e o sentimento que a gente teve, principalmente na Semana Santa, foi aquele tema da campanha da fraternidade: viu, sentiu compaixão e cuidou dele, porque foi esse sentimento que a gente sentiu da equipe, tanto forânea, tanto diocesana, porque eles nos acolheram mesmo, né? Eles nos pegaram nos braços e orientação todos os dias, e com imagens, né? Eles dão as imagens até para divulgação. Então, assim, para nós, isso vai ficar gravado no coração dos paroquianos, de nós que estamos agora fazendo parte da Pascom, e é inexplicável essa comunicação que a gente conseguiu ter em pouco tempo. A gente ainda tem muito pouco recurso, e a vontade que a gente tem é de crescer, né, para melhorar a comunicação das nossas celebrações com os paroquianos, que eles merecem nesse tempo tão difícil, e também uma forma de retribuir a todas as pessoas que têm nos ajudado, que têm nos carregado de fato no colo. Então, assim, vai ficar gravado, com certeza. José? Bom, Deise, minha primeira palavra é agradecer muito a você e a sua equipe, muito mesmo. Nós temos que também focar os frutos bons deste tempo ruim. Esse tempo é ruim, a pandemia é ruim, mas se nós ficarmos, né, apenas nos dados ao redor desta história ruim, nós estamos perdendo o tempo de falar também e fazer também coisa boa. Vocês aproveitaram-se deste tempo ruim, se organizaram, imagino que tiveram que estudar, tiveram que aprender a usar equipamentos, talvez até adquirir equipamentos, para serem aí no coração dessa paróquia, a partir dela para o mundo inteiro, né, serem comunicadores de coisa boa. Vocês têm aí 2 bons comunicadores, né? O Padre Amarildo, o Padre Brás, também recebo os vídeos, os áudios que eles fazem, isso também é um elemento positivo, né? Oxalá também os outros padres em outros lugares possam oferecer também aquilo que sabem, aquilo que podem, mas agradeço imensamente a você. Você, digamos, é essa história bonita que apareceu no meio da história feia da pandemia, né? Você e o seu grupo e essa Pascom aí da Paróquia de São Joaquim despontam como um fruto bom desse tempo ruim. Deus os ajude na missão e vamos adiante. Mesmo quando passar esse tempo ruim, temos muitas coisas boas para continuar comunicando por esta via virtual. Muito obrigado, um abraço. Verdade, Dom José. Tentamos contato com Euler, conseguimos? Sim. Conseguiu? Euler, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luiz. Bom dia, Deise. Bom dia, Dom José. Muito bom estar conversando com vocês nesse momento. É importante a gente estar sempre frisando alguns detalhes da PASCOM. Até peguei alguns pontos da fala do Dom José para a gente poder tratar, né? A gente poder ver alguns itens que são importantes para a PASCOM. Um ponto que eu achei interessante da fala do Dom José a respeito da reflexão do Papa Francisco de hoje, né, do 54º dia, foi com relação à palavra recordar. Essa é uma palavra que está muito presente no dia a dia da PASCOM, né? Sempre que a gente vai ativar algum modo de gravação, a gente sempre aciona o record, né, que significa tornar algo possível de ser gravado, tornar aquilo recordável. Então a gente vai estar sempre guardando essa recordação, guardando essa memória, né, de tudo aquilo. Aqui na paróquia São José, há um certo tempo, a gente já iniciou de forma embrionária a pastoral da comunicação, mas eu estou sempre participando desde então. Acredito que por volta de 2014, 2015, ainda com o padre Carlos Antônio, a gente iniciou as conversas para a montagem de um embrião do que seria a PASCOM. Hoje, né, já com o padre José Geraldo, a gente tem um trabalho bem direcionado, bem montado, a gente tem uma estrutura com diretrizes bem organizadas, para a gente estar sempre levando o Cristo a todos. É sempre bom a gente lembrar disso. A PASCOM, ela é uma pastoral que se esconde, ela fica por trás, porque a ideia é levar o Cristo, levar a igreja e trazer os fiéis para mais perto. Então a gente nunca pode ter esse anseio de ser visto, a gente torna o Cristo visto, que é o mais importante. Nós somos um elo, né, Euler? A nossa missão é fazer com que as pastorais, a nossa igreja seja comunicada através do nosso dom, do nosso talento. Achei muito interessante quando você disse sobre o REC, né, da câmera de vídeo, deixar algo para ser recordado, né? Isso é muito interessante, né? Uma ótima fala, porque nós temos tantas coisas que nós precisamos de fato voltar, trazer ao coração novamente, para que eles de fato ganhem um novo sentido e alimentem a nossa caminhada de hoje. Por isso é muito interessante. José também queria falar uma palavra? Também para você, Euler, nossa gratidão por esse trabalho bonito que já está dando seus frutos neste tempo de pandemia e certamente quando esse tempo ruim também passar. De fato, o Papa diz que recordar significa levar ao coração, escrever no coração ou guardar na máquina, para que se possa voltar nisto em algum momento. É isso mesmo, quando nós fazemos memória da história de Jesus, das histórias das pessoas que estão conosco, o que nós queremos é conservar o belo, o imenso livro da vida que a humanidade escreveu, desde o primeiro homem e a primeira mulher, até o nosso encontro com Cristo lá no final. Agora, uma coisa bacana que inclusive a nossa live aqui permitiu a gente perceber, você teve aí alguma dificuldade para entrar, nós tivemos dificuldade de falar com você. Comunicação é assim mesmo, né, Euler? A gente tem que aprender a agir e a reagir ao improviso, ao que não deu certo, ainda mais se é ao vivo, né? Porque se é editado fica fácil cortar. Ao vivo não, nós temos que ter sempre uma criatividade, né? Uma criatividade fecunda para correr daqui e dali, a fim de que não se perca o fio da história, o fio da live, né? O fio da vida. Então, o nosso próprio momento aqui nos ensina que para ser da pastoral da comunicação, nós precisamos ser gente capaz de reinventar sempre, descobrir de imediato ali um caminho novo e diferente diante de algum imprevisto. Então, muito obrigado também pelo seu trabalho aí na paróquia de São José e os outros seus amigos da Forania de Santana. Temos de fato muita coisa para comunicar. É certo que a vida cristã se faz pela via presencial, né?
A igreja, na sua origem, é uma palavra que significa convocação, assembleia. Nós temos que estar juntos, rezar juntos, comer juntos, cantar juntos, comer a Eucaristia juntos, né? Há uma primazia do presencial. É importante frisar isso, que a nossa missa online não é ou não está em oposição com a celebração presencial, como se fossem duas coisas diferentes. Não. Até porque se não houvesse uma celebração presencial, não haveria uma transmissão online. Então a primazia é sempre do presencial, mesmo que seja um presencial com pouca gente. Mas é importante que quando isso tudo passar também, nós possamos usar também esse meio online, virtual, se não para tantas missas como temos hoje, também para reuniões, para encontros, para partilhas. Então você tem dado aí e certamente vai continuar dando um belo exemplo, uma bela ajuda na comunicação da história boa de Jesus e da igreja também. Nós tivemos então que avançar, né, e avançamos muito com a nossa PASCOM nessa pandemia. E é interessante, né, a gente pensar também nesta questão do presencial, porque nós formamos assembleia, como o senhor mesmo disse, e também comunidade. E nós somos membros de uma comunidade, pertencemos a ela. Então, por isso, as transmissões de cada paróquia auxiliam aqueles que estão longe de se fazerem presentes, pertencentes à comunidade, mesmo nesse período de pandemia. Não é mesmo, Dom José? Eu fico pensando às vezes nos idosos, nos velhinhos, nos doentes, que não podendo estar aí na igreja que eles gostam, que eles frequentaram a vida inteira, ali talvez no sábado, quando recebem a Sagrada Comunhão em casa, estarem participando ou terem participado, né, pelo celular ou pelo computador, já que isso não é mais um equipamento de uma classe, mas tem gente de toda a idade, até gente de cabecinha branca, que sabe usar disso com muita tranquilidade. E se não tem, quem sabe, por perto tem quem sabe ali aquela pessoa possa participar da missa da sua comunidade, num horário definido, receber Jesus, quase que como se estivesse lá, na Assembleia que celebra. Muito bom. Euler, como que está sendo a repercussão da comunidade através das transmissões? O pessoal tem respondido? Como é que tem sido esse retorno para vocês aí na sua paróquia? Tem sido de surpresa. A paróquia São José sempre foi uma paróquia, antes desse período de pandemia, e buscava estar sempre presente. Ela sempre foi muito unida e sempre muito voltada para esse estar junto. E durante a pandemia, a gente tem visto um movimento muito intenso e muito grande da procura por essas lives, né, pelas transmissões. A paróquia São José foi uma paróquia que ela demorou um pouco mais que as demais paróquias a iniciar esse trabalho de transmissão das missas, né, mas já tem sido foi um boom, né, a gente chama dessa forma, porque todo mundo foi uma procura muito grande, todo mundo correndo atrás, todo mundo procurando saber quais os canais, onde você conseguiria acessar, se era em qual rede social você teria essa condição de fazer esse acesso. Então, hoje, a Paróquia São José, ela tem uma procura muito grande e muito rápida por todo esse caminho dos meios onde as celebrações serão transmitidas. A gente já tinha antes, né, desse período de pandemia, um trabalho de não de transmissões, né, mas mais voltado para a comunicação através dos registros, né, do dia a dia aqui da paróquia. Mas a partir desse momento da pandemia, a gente já lá no início da festa de São José, a gente chegou a celebrar, né, antes desse momento de afastamento social, distanciamento social, a gente chegou a fazer a festa de São José até a véspera do dia de São José, dia 19. E a gente já tinha programado de fazer essas transmissões da festa de São José. Porém, com todo esse momento, né, acredito que foi um susto, um baque para todos. Então, a gente acabou precisando colocar um pouquinho o pé no freio, esperar, pensar, e logo então a gente conseguiu fazer de uma forma mais prática, mais bem direcionada. A gente acabou trabalhando junto com toda a forania, né, de Santana, fazendo as transmissões da Semana Santa, e a partir de então a gente
usou o mesmo método, aplicou a mesma forma de trabalho aqui na paróquia, e hoje a gente tem transmissões da missa muito assistidas, com uma audiência muito grande. É verdade, né, Eulê? E um diferencial também da Forania de Santana, não sei se você acompanhou, Dom José, foi que foi uma celebração coletiva, né? Todos os padres se reuniram para celebrarem juntos, num meio só, a Semana Santa, e também a Semana das Dores. Foi um momento também bastante rico para a nossa forania. Todos os padres reunidos para celebrarem com seus fiéis. Já os elogiei por isso. Foi um belo testemunho de comunhão e de vários agentes de pastoral de comunicação transmitindo aquelas Eucaristias. Temos várias iniciativas também de vários padres também, por exemplo, o Padre João Batista, que nos dá também, o Padre Guilherme, que nos auxiliam na própria reflexão da Palavra de Deus. Grandes iniciativas também de nossos padres que nos auxiliam nesse entendimento, né, da própria Palavra de Cristo. E também queria falar com a Deise. Deise, como é que está sendo o retorno aí da sua comunidade nas transmissões? Você tem sentido o pessoal respondendo, estando presente, né, dando esse feedback pelas transmissões, pelas coberturas? Inicialmente, o pessoal, eles sentiram assim como uma novidade, né? Antes nunca teve uma celebração live, né? Então, demorou um pouco para a comunidade começar a participar das lives, fazer parte mesmo, entender que esse momento era necessário, né? Então, demorou um pouco, mas a partir ali da Semana Santa, o pessoal começou a acessar tanto o Instagram quanto o Facebook e começou sim a participar, a mandar os feedbacks, a dar sugestão, a dar uma dica, pedir intenções, pedir orações. Então hoje, né, a gente consegue ter sim uma participação dos paroquianos boa, né? A gente está precisando melhorar muito ainda, mas temos sim uma participação muito bacana e eles sempre têm esse retorno para nós, sempre dão esse retorno para nós. Tá certo, Deise. Muito obrigado, viu? E também ao Euler, também da Paróquia de São José. Queríamos, de fato, agradecer a vocês pela partilha nesse momento. Estamos quase finalizando a nossa transmissão pela TV Candidez e também pelos nossos meios, mas queria desejar a você, né, o nosso muito obrigado, né? É muito importante contar com o talento, com o dom de vocês, porque vocês, de fato, se entregam, né, atrás das câmeras, atrás dos computadores, para comunicar esta palavra, comunicar esta história, né, do próprio Cristo, nosso Senhor, aquele que faz com que nós tenhamos, através da sua história, um contato com a pessoa do Pai. José também queria agradecê-los. Sem dúvida, e o Túlio aqui já me falou que mais de 8.800 pessoas já passaram por essa live, ou estão assistindo, ou já passaram por aqui. Então, muita gente. Muita gente. Então, muito obrigado a você que participou conosco, que nos assistiu, e haverá outras lives para a gente poder falar de comunicação. Tivemos gente de Portugal, o Túlio também está falando ali, ó. Mais de 8.000 acessos, graças a Deus. Que beleza, né? A comunicação, ela se espalha, né? Ela se multiplica. Então, muito obrigado, Euler, Deise, pela presença. Deus continue abençoando a Pascom de vocês e também todos os nossos outros agentes de nossas paróquias. Então, vamos encerrar então, está na hora, né? Muito obrigado a você que esteve conosco neste momento. Dom José, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar conosco, compartilhar conosco esta mensagem. Deus abençoe seu ministério entre nós, seja muito fecundo. Obrigado a você também pelo seu trabalho, obrigado a você, agente da Pascom. Vamos juntos. Enquanto Jesus não voltar, temos que anunciar a história dele e convidar outros a fazerem as suas histórias olhando para Jesus. Obrigado à TV Candidez, a Missão Maria de Nazaré, o Túlio, todos os nossos meios de comunicação. Queria também, acho que temos que falar com eles para eles poderem se despedirem, né? Acho que ficou um pouco feio, né? Lembrou aqui o Túlio. Euler e Deise, muito obrigado. Querem se despedir também dos nossos ouvintes, aqueles que nos assistem também pelos canais de comunicação? Deise? Inicialmente, eu quero agradecer a vocês da coordenação, né? Túlio, Luiz, principalmente a Camila, que no momento que a gente, né, teve
que fazer mesmo. Vocês nos ajudaram muito, assim, é só Deus mesmo para agradecer, e saibam que pelo testemunho de vocês, a gente só tem vontade de procurar melhorar muito mais. Então, só tenho a agradecer e pedir a Deus que continue abençoando o dom de vocês e que Ele nos ajude também a caminhar aqui na Paróquia de São Joaquim. Deus abençoe. Amém. Euler? Quero agradecer principalmente a minha equipe, né, todo o pessoal da minha equipe forte. Agradecer a Kênia, Ellie, todo mundo que está sempre acompanhando a gente. Queria agradecer ao padre Geraldo, que está apoiando sempre. E agradecer aos paroquianos e a confiança, né, da paróquia, da forania, da diocese no nosso trabalho, que é feito de coração. Muito obrigado, Euler, pela presença, pela ajuda. E a você também que esteve conosco, muito obrigado. Feliz Dia dos Comunicadores, o Dia Mundial das Comunicações. Que Deus continue abençoando a nossa Pascom Diocesana e cada um daqueles que se doam, cada dia, a cada transmissão, para comunicar o Evangelho de Cristo. Deus os abençoe e até a próxima live, se assim Deus nos permitir. Olá, queridos pasconeiros, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lucas, sou coordenador da Pascom na Forania Divino Espírito Santo. Ao meu lado, na coordenação, está o Carlos, um pasconeiro do Santuário São Frei Galvão. As paróquias que compreendem a nossa forania são as seguintes: a Paróquia Santo Antônio, em Santo Antônio dos Campos Ermida, o Santuário São Frei Galvão, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a Catedral do Divino Espírito Santo, o Santuário Santo Antônio, a Paróquia São Cristóvão, a Paróquia Nossa Senhora da Guia, a Paróquia São José Operário, a Paróquia São Judas Tadeu e a Paróquia São Pedro Apóstolo, do qual eu também sou o coordenador da Pascom. Todas as nossas paróquias estão situadas aqui, na cidade de Divinópolis. Antes da pandemia, algumas de nossas paróquias já tinham Pascom estruturadas e já movimentavam as comunicações através das redes sociais com seus paroquianos. Porém, com o início da pandemia e do isolamento social, as paróquias que ainda não tinham Pascom ou nenhuma equipe de comunicação começaram a se movimentar para poder anunciar Jesus através da internet, através das redes sociais. Por isso, hoje, com a graça de Deus, podemos afirmar que 100% das nossas paróquias têm algum tipo de comunicação com os seus paroquianos, através das redes sociais, através das internets. Por isso, nesse dia de hoje, Dia Mundial das Comunicações, eu gostaria de agradecer a você, pasconeiro da nossa diocese e principalmente da nossa forania, pelo empenho e dedicação ao anúncio do reino. Que Deus abençoe muito vocês, o ministério de vocês, e contem sempre comigo. Fiquem com Deus. Olá, eu sou Sheila e sou coordenadora na Forania de Nossa Senhora do Carmo. A Forania de Nossa Senhora do Carmo, ela envolve 3 cidades. Nós temos Carmo do Cajuru, com as 2 paróquias, que é a paróquia de Nossa Senhora do Líbano e Nossa Senhora do Carmo. Temos São Gonçalo do Pará, com a paróquia de São Gonçalo. E aqui em Divinópolis, algumas paróquias completam a forania. Então, aqui na cidade de Divinópolis, nós temos a paróquia da Sagrada Família, a paróquia do Senhor Bom Jesus, a paróquia de São Vicente de Paulo, temos a paróquia de Nossa Senhora de Fátima e a paróquia de Nossa Senhora das Dores. Hoje podemos dizer que todas as paróquias estão com alguma atividade de pastoral de comunicação. Na verdade, algumas já tinham um trabalho, iniciado até mais tempo, e com algumas ferramentas, seja por redes sociais, seja por informativos impressos, algumas com web rádio. Então, o trabalho já acontecia. A nossa proposta é fazer uma estruturação em todas as paróquias, presencial, estar próximo, estruturar dentro das diretrizes diocesanas, dentro das orientações diocesanas e também aquela
que nos pede, né, o diretório de comunicação, e o que a gente precisa é estar sempre em informação. A comunicação é desafiadora, né? Sempre temos muito que aprender e as coisas elas avançam muito rápido. E o que nos difere também, né, dos profissionais, dos fotógrafos, né, dos jornalistas, é a questão da espiritualidade. Eu estou começando um trabalho na diocese, na pastoral de comunicação, voltada para a questão da espiritualidade. Então, a gente tem que olhar para todos os lados, né? Mas não tirar os olhos de Jesus. Então, é muito importante que estejamos próximos. Não estamos prontos, mas estamos caminhando, né? E que nisso nos ajude o bom Deus. Olá, sou a Silvana Teodora, coordenadora da PASCOM da Forania Imaculada Conceição, que compõe as cidades de Nova Serrana, Araújos, Perdigão, Pitangui, Onça do Pitangui, Leandro Ferreira e Conceição do Pará, onde está situado o nosso Santuário Diocesano da Imaculada Conceição. Atualmente, devido à pandemia do Covid-19, foi necessário que nos adequássemos a este momento, passando a transmitir as missas aos nossos fiéis pelos canais de comunicação das nossas paróquias. Passando este momento, buscaremos pela estruturação da PASCOM nas paróquias aonde esta pastoral ainda não foi constituída, para que assim possamos dar continuidade ao trabalho de evangelizar a palavra de Deus. Obrigada e um abraço. Sou Davi, sou coordenador da Pastoral da Comunicação na Forania de Santana, que engloba as 6 paróquias de Itaúna, a saber, a paróquia de Santana, a paróquia Nossa Senhora de Fátima, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, a paróquia de Nossa Senhora da Piedade, do Sagrado Coração de Jesus e de São José, além da paróquia de São Sebastião, no município de Itatiaia-Sul. Nossa caminhada de comunicação acontece há algum tempo, sendo que em todas as paróquias nós já temos uma presença da PASCOM ou de alguma equipe que nos auxilia neste momento. Algumas já vêm de longo tempo com a tradição de jornais impressos, diagramação, enfim, de informativos para a comunidade paroquial, atualmente também inseridas nas redes sociais, que crescem a cada dia, e a igreja em nossa forania, assim como em toda a diocese, se faz presente nesse sentido. Outras iniciaram a sua caminhada agora, em virtude destes tempos em que estamos vivendo, com o objetivo de transmitir, de levar a palavra de Deus e outros eventos para a sua comunidade de fé, principalmente a Sagrada Eucaristia. Então, nós temos neste tempo de caminhada uma equipe que se estrutura e busca melhorar a cada dia para auxiliar nessa missão de anunciar nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro anúncio da comunicação cristã católica é anunciar a pessoa de Cristo. Por isso, também quero agradecer a todos os agentes da forania, bem como das outras foranias, que tanto nos auxiliam nesta comunicação e nesta caminhada e vivência da fé cristã. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Camila, sou assessora diocesana da Pastoral da Comunicação e coordenadora da Forania de Santo Antônio. Aqui na nossa forania estamos juntos a Paróquia de São Joaquim em Bicas, a Paróquia de São Sebastião em Azurita, a Paróquia de Santo Antônio em Igarapé, a Paróquia de São Sebastião em Juatuba e a Paróquia de Santo Antônio em Mateus Leme, da qual também sou coordenadora. Hoje, na nossa forania, nós contamos com a atuação dos agentes da PASCOM em todas as paróquias. Alguns já trabalhando há algum tempo, outros começando a sua caminhada agora, mas todos muito empenhados e realizando um importante trabalho de evangelização. Neste momento em que vivemos, onde trocamos a correria do dia a dia pelo distanciamento social em nossas casas, a comunicação virtual e as tecnologias de informação, outrora pouco usadas em momentos de evangelização e espiritualidade, tornam-se popular
e fazem-se presente em todos os cantos da nossa diocese, levando para dentro das residências das famílias momentos de intimidade e conexão com o sagrado, nos possibilitando compreender também que mesmo nas dificuldades podemos extrair experiências de fé e positividade, encontradas nos gestos, palavras e rituais que acompanhamos pelas mídias sociais, rádio e TV, trazidos até nós através dos nossos sacerdotes e também pelo trabalho dos agentes da Pastoral da Comunicação. Neste dia de hoje, em que rezamos juntos pelo 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais e pedimos que mesmo diante desse cenário de isolamento e recolhimento provocado pela pandemia, tenhamos na oração uma prática constante e que ela seja mais um hábito e não uma obrigação, mas uma necessidade, assim como nos é a alimentação, que demonstra a expressão sincera do nosso sentimento e da nossa crença e que nos traga alívio para essa ansiedade e a certeza de que tudo é passageiro, pois Deus é o nosso condutor e o nosso pastor. Aqui me despeço com um forte abraço a todos vocês. Paz e bem. Olá, meu nome é Isadora, eu sou a coordenadora forânea da PASCOM, na Forania de Nossa Senhora da Piedade. Os nossos trabalhos ainda estão se iniciando. Não são todas as nossas comunidades e as nossas paróquias que têm implantada a Pastoral da Comunicação ainda, né? Aqui nós somos Pará de Minas, Igaratinga, Florestal e São José da Varginha. O nosso vigário forâneo aqui é o Padre Leonardo Moisés. Em algumas das nossas comunidades paroquiais, a PASCOM já existia com alguns agentes anterior a esse período de pandemia, né? Mas agora a gente observa um movimento em várias das comunidades no sentido de levar a Santa Missa à casa das pessoas, principalmente nesse período em que a gente não tem assembleia, né? Eu tenho percebido um grande esforço de todos esses agentes. Alguns ainda a gente não tem um contato direto, mas a gente está tentando integrar isso de uma forma mais consistente, tanto para dar suporte. A gente percebe um empenho muito grande, uma boa vontade muito grande em fazer esse trabalho. Então a gente está procurando integrar maximamente as paróquias, os agentes paroquiais, para que esse trabalho se desenvolva posteriormente a esse período que a gente está vivendo agora, né? Que a PASCOM não termine quando a gente não precisar mais transmitir com tanta frequência a Santa Missa, mas que isso continue. E a gente vai trabalhar maximamente para que essa dinâmica de evangelização cada vez cresça mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sou Célia, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Cláudio, e estou como representante da Forania de São Bento, na PASCOM diocesana. Nossa forania é constituída por 7 paróquias, apresentando uma configuração geográfica bastante atípica em relação às demais foranias de nossa diocese, uma vez que elas se encontram geograficamente distantes umas das outras. São elas: São Bento, de Itapecerica, Nossa Senhora das Dores, de Camacho, Senhor Bom Jesus, de Pedra do Indaiá, Nossa Senhora do Desterro, de Marilândia, São Sebastião, de São Sebastião do Oeste, Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora Aparecida, de Cláudio. Embora nos falte uma estrutura organizacional para que possamos implementar nossa pastoral no formato que ela exige, todas as nossas paróquias já desenvolviam alguma atividade ligada ao trabalho da Pastoral da Comunicação antes desse momento de pandemia e isolamento social. Entretanto, vale ressaltar aqui que mesmo com nossas limitações, sejam elas por falta de agentes qualificados ou do domínio das modernas tecnologias, isso porque não contamos com profissionais qualificados em nossas equipes, a realidade fez com que nós saíssemos de nossa zona de conforto e nos reinventássemos para fazer chegar através da transmissão das celebrações por meio das mídias sociais de nossas paróquias a palavra de Deus até nossos irmãos. Hoje,
quando celebramos o 54º Dia Mundial das Comunicações, nosso sentimento é de gratidão por cada um que abraçou com coragem mais esta causa em favor do Reino de Deus. Passando este momento difícil, temos a certeza que cada paróquia de nossa forania conseguirá, pela intercessão de São Bento e Nossa Senhora da Comunicação, estruturar em nossa forania a pastoral que precisamos e podemos. Um forte abraço a cada um, fiquem com Deus.